Irmãos queridos, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Olha, tem uma notícia para lhes dar. Fiquem de pé, por favor, ainda, só para a gente ler a Bíblia juntos. A notícia é a seguinte. Olha, eu falo com convicção de coração. Até aqui, nós fizemos uma visita ao Corcovado, nós demos uma passada pela Serra de Teresópolis, andamos por Itatiaia. Num ponto ou outro, eu acredito que nós chegamos na Cordilheira dos Andes, só que a partir da próxima exposição do Evangelho de João, nós vamos entrar na área do ar rarefeito do Everest. O contato que essa igreja terá a partir do início das exposições do capítulo 14 do Evangelho de João com a verdade revelada, irmãos, sem medo de ser herético, nós teremos contato com o que de mais excelente existe na Bíblia, porque é perceptível que nem todas as passagens bíblicas têm o mesmo valor. Você lê alguns capítulos, você diz o seguinte: isso tem pouca aplicabilidade na minha vida. Talvez tenha valido muito, certamente valeu muito, para os hebreus antes da vinda de Cristo. Para mim, é um interesse meramente histórico. É palavra inspirada, que deve contar com o meu respeito, mas que não pode ser comparada a outras seções das Escrituras Sagradas, nas quais Deus visivelmente deixou a sua assinatura. Você lê e você diz o seguinte: isso veio de Deus. Eu vou contar a história para vocês. Se você me mostrar um texto de Martin Lloyd Jones, eu poderei dizer que o texto foi redigido por Martin Lloyd Jones. Foi objeto da minha dissertação de mestrado, eu o leio há 30 anos, pelo menos. Eu posso dizer, isso aqui foi escrito por ele. Isso aqui é a forma dele pregar, que eu, inclusive, procuro imitar, com muito erro, com muito desacerto. Há passagens da Bíblia que são autenticadoras da sua origem divina. E João, capítulo 14, que é a nossa próxima exposição, nos introduz nesses textos que nos colocam no Everest da doutrina. Então, eu peço que, em nome de Jesus, os irmãos não faltem, separem os domingos a partir dos quais nós vamos entrar numa outra sessão. Porque aqui é o seguinte, a partir do capítulo 14, Judas Iscariotes foi embora. Jesus ficou com os discípulos e passa a falar para eles aquilo que só os 11 poderiam entender. Judas jamais. E é isso que nós vamos experimentar. Mas hoje nós vamos para uma passagem final. Mais uma vez mostrando o querido apóstolo Pedro falando bobagem. Vamos orar agora pedindo a ação do Espírito Santo. Pai Santo, nós rogamos a Ti que em nome de Jesus o Senhor envie sua luz e sua verdade, para que conheçamos o texto, que ele nos edifique. Tu sabes, Senhor, que não basta nós termos olhos, não basta nós termos Bíblia. Nós precisamos da luz do sol da Tua graça, que ele ilumine o texto sagrado, Senhor, e que Tua verdade seja comunicada com poder ao nosso coração, que lições eternas sejam guardadas por nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor, afasta de nós as nossas transgressões. Senhor, trata-nos à luz da obra de Jesus Cristo, Senhor, pois estamos aqui mais fiados na Tua misericórdia do que na nossa inocência. Em nome de Jesus, abra os olhos daqueles que entraram aqui, que ainda não nasceram de novo. Que essa manhã seja manhã de conversão. É o que pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. João, capítulo 13. A igreja pode ficar sentada. Parte final do capítulo. Meu Deus, vocês imaginem a quantidade de domingos
pelos quais atravessamos para que pudéssemos chegar no último versículo do capítulo 13. E que experiência riquíssima nossa igreja teve. Domingo após domingo, essa exposição começou no templo antigo, examinando um dos evangelhos, verso por verso, palavra por palavra. De maneira que tivemos contato ao longo desses meses com o que há de sublime na palavra de Deus, especialmente sublime. Diz assim a Bíblia, João capítulo 13, versículo 36. Quero também lembrar a todos que eu estou usando a nova versão atualizada. Depois de 36 anos usando a revista atualizada, eu mudei de Bíblia e não tenho o mínimo interesse de voltar. Estou encantado com essa Bíblia. Tenho para mim que é a melhor tradução para a língua portuguesa, lançada pela Sociedade Bíblica do Brasil, a Nova Almeida atualizada. Se toda a igreja pudesse adquirir essa Bíblia, julgo que ajudaria o trabalho de púlpito, porque é a Bíblia que eu vou estar usando aqui, já estou usando desde o ano passado. Ok? João capítulo 13, verso 36. Simão perguntou a Jesus: eu estava em Campinas ontem, e uma mocinha que me procurou, estudante universitária, se identifica muito comigo, e disse que é uma devoradora de livros, e que lia média de 80 livros por ano. E eu fiquei encantado. E, inclusive, ela confessou ler livros de autores de quem ela discorda. Eu acho esse exercício intelectual de fundamental importância. Porque nem sempre esses têm as melhores respostas, mas muitas vezes levantam as melhores questões. Agora, enquanto ela falava, e por algum motivo eu não quis fazer esse comentário, porque poderia soar ofensivo, eu pensei num homem chamado Blaise Pascal. Blaise Pascal não foi um escritor de muitos livros. Porque é interessante isso, há pessoas que leram muito, mas que leram mal. Spurgeon já declarava: muita soberba e pouca erudição resultam de leituras apressadas. Então, ao perceber pessoas reclamando dos seus livros, dizendo que nas obras de Pascal não havia muita citação, nota de rodapé, o grande, o mais extraordinário pensador francês, para mim, o maior apologista que eu conheço, disse a seguinte coisa: ora, por que botar pessoas para falarem o que eu posso falar por mim mesmo? Há pessoas, diz Martyn Lloyd-Jones, que vivem dos livros e que não têm ideias claras e próprias. Penso, portanto, que devemos amar os livros, especialmente os clássicos, os que passaram pelo crivo dos séculos. Esses dias alguém mandou uma foto para mim de livros que eu indiquei nas redes sociais e que essa pessoa está lendo. Olha, Antônio, o que eu estou lendo. Aí eu disse para ele: esse livro aí, para mim, foi ditado por um anjo. Se não me falha a memória, Tratado sobre as Feições Religiosas, escrito por Jonathan Edwards. Isso foi ditado por um anjo, tão exato, tão profundo, tão simétrico, tão harmonioso, tão bíblico que é. Agora, o problema é quando você vive do pensamento alheio, não tem ideias próprias. Não pensa por si mesmo, não faz perguntas à vida, não questiona o que lê. E Pedro, portanto, nessa passagem, nos fala sobre a importância de mantermos comunhão com o Senhor Jesus,
mediante a qual possamos a Ele apresentar as nossas questões e pedindo que, de modo especial, Ele nos ajude a pensar. Olha, talvez você não tenha tido oportunidade de passar por grandes universidades. É frustrado com a sua formação acadêmica. Teve dificuldades, portanto, para se preparar para o exercício da sua profissão. Você gostaria de ter lido mais. Não se esqueça, contudo, jamais, que Jesus é o Logos de Deus, é a palavra de Deus, é a razão do universo que se fez homem. Nele residem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E na comunhão com Ele, você pode, pela graça divina, conhecer os tesouros da sabedoria de Deus que estão guardados em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você está em Jesus Cristo, é possível que você enxergue a vida com maior clareza, com maior exatidão, lançando um olhar mais sóbrio sobre o que está sendo debatido. Olhe para a sabedoria de Salomão. Não foi feita no ambiente acadêmico, o qual jamais desprezaria. Mas, subitamente, o coração dele foi mudado. A verdade veio do alto. E ele se tornou sábio. E a Bíblia diz que se clamarmos por sabedoria, o Espírito Santo nos concederá para a glória de Jesus. Então Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Essa é uma pergunta central. Irmãos de missões, essa é a pergunta que os irmãos têm que fazer, cuja resposta os irmãos devem procurar e compartilhar conosco. Onde o Senhor Jesus está agora? Eu o imagino no Miguel Couto, num hospital público, do Getúlio Vargas, no Antônio Pedro, pedindo que conselheiros cristãos enxuguem as lágrimas dos que se encontram em leito de morte, fazendo aquele antigo trabalho que os evangélicos, da era que eu me converti, faziam tão bem, que se chamava visitação ao hospital. Eu imagino o Senhor Jesus dizendo: olha, eu estarei em tal comunidade, no meio do lixo, das ratazanas, do esgoto a céu aberto, esperando a chegada de você, da minha igreja. É lá que eu vou me manifestar. É lá que eu desejo operar. Eu imagino numa escola pública e dizendo para você e para mim: venham ver como que a criança pobre brasileira é tratada no ensino público. Olhe para as condições dos professores. Olhe para as instalações. Procure uma quadra esportiva. Saia em busca de uma biblioteca. Veja se tem aparelho de ar-condicionado instalado. Observe o suor pingando nos cadernos desses meninos e meninas. Eu imagino Jesus o aguardando na casa daquele irmão que você ofendeu, a quem você está precisando pedir perdão. Essa é a questão por excelência. Para onde o Senhor vai? E é óbvio que nós nos devemos dirigir para onde o Senhor está se dirigindo. Pois a igreja só é eficaz na exata proporção
em que opera no tempo e no espaço aquilo que Deus tenciona fazer. Lá estava o apóstolo Paulo, querendo se dirigir para um canto do planeta. O Espírito Santo põe diante dele o chamado varão macedônio a lhe declarar: eu não quero na Ásia. Eu não quero que você se dirija para a China, eu quero na Europa. Havia pessoas perdidas na China, havia pessoas perdidas na Europa. E naquele momento, naquele instante, a direção foi: não é momento da igreja ir para a China, é momento da igreja, através de você, ganhar a bacia do Mediterrâneo. Eu quero no continente europeu. Então é muito importante que a igreja tenha essa sensibilidade. Para onde o Senhor está indo? E aí, meus amados irmãos, que entra o elemento indispensável de coragem no exercício da vida cristã. Porque o Senhor Jesus pode estar indo para áreas muito perigosas. Não tenho a mínima, mas zero dúvida, que amanhã eu devo pegar aquele avião e me dirigir para Moçambique. Se o avião cair, não me importa. Eu estou certo que Deus me quer em Moçambique. E se Deus me quer em Moçambique, eu não tenho que pensar em malária nem cólera. Eu estou acreditando que Jesus já está lá e pedindo para que eu venha, porque tem moçambicano precisando conhecer o amor de Deus que está em Jesus Cristo. E é nesse ponto, portanto, que nós podemos domesticar a Deus. Recusar-nos a ouvir sua voz. E decidirmos por identificarmos a presença de Cristo como algo que se dá exclusivamente no âmbito dessa propriedade. Pedro fez uma pergunta honesta, que brotou de um coração apaixonado pelo seu Salvador e desejoso de amá-lo e servi-lo. Para onde o Senhor vai? O Senhor está indo para onde? Para o Getsemane? O Senhor está voltando para o templo? O Senhor não sabe que aqueles pastores batistas se uniram aos pastores presbiterianos e aos metodistas e estão querendo te matar? E eles convenceram Jerusalém que você é um adversário da verdadeira religião, que você está criando uma seita. Os sacerdotes, os membros do Sinédrio não o suportam. Não há mínima possibilidade de você correr todos os congressos de teologia que eles organizam, porque eles te detestam. Para onde que o senhor vai? Jesus respondeu. E eu posso dizer para vocês que na minha vida, esse é o testemunho unânime de servos de Deus de todas as eras. Nem sempre essa resposta é espetacular. Vem num sonho, vem numa profecia, numa visão. Muitas vezes, você a recebe simplesmente mantendo-se receptivo à vida. Você orou, você perguntou: eu quero estar onde o puder encontrar. Eu quero trabalhar onde o Senhor já tiver chegado primeiro, a fim de libertar homens e mulheres. Eu quero estar na sua companhia fazendo sua obra. Eu quero me submeter à sua agenda. O que nos cabe fazer? Usar o cérebro. Parar para pensar. E eu vou lhe dizer uma coisa. Você tem que ter muita, mas muita vida com Deus para ouvir a resposta e não ser desencaminhado por algumas das pessoas que você mais ama, mais respeita.
Você vai ver no cumprimento do seu chamado, gente chorando, pedindo para você não ir adiante. Piedosa que o ama, não estou falando de adversário seu. Eu estou falando de gente cuja discordância é a discordância do amor, gente que tem zelo pela sua vida. Mas o caminho é seu. Como diz os pentecostais, é mistério. Só você e Jesus. Ninguém vai entender. Você vai se sentir profundamente sozinho. Você vai ter assim um quê de obstinação. Mas como apagar essa impressão do Espírito Santo? Você perguntou para Cristo, para onde o Senhor vai? E ouviu a resposta. E isso pode acontecer. Desde que você mantenha uma postura de receptividade. Sem se esquecer jamais do malandro que habita em você. Que possivelmente não vai mandar você plantar igreja na favela ou enfrentar malária em Moçambique, mas vai dizer que você deve plantar uma igreja em sei lá, em Estocolmo. Jesus respondeu, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Jesus foi educado, foi doce. Interessante isso, meu Deus, eu me vejo inteiramente na vida do apóstolo Pedro e fico pensando a dificuldade que é para minha mulher, para os presbíteros da igreja, para os meus companheiros de ministério, lidar comigo, porque eu odeio essa resposta de Cristo. Porque para mim o relógio de Deus está sempre atrasado. Mas aqui está o Senhor Jesus dizendo, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Não é momento de você sair que nem um maluco pela vida, tentando fazer tudo o que lhe der na cabeça. Para onde eu vou, você não poderá ir agora. Jesus estava indo para 2 lugares. Ele estava indo para o Calvário, ele passaria pelo Getsêmani, depois seria torturado pelos soldados romanos. Em seguida, seria posto no madeiro, morto numa sexta-feira, enterrado no mesmo dia, ressurreto numa manhã de domingo, cerca de 40 dias no planeta, ressurreto, em contato com seus discípulos e depois assunto aos céus a fim de tomar assento à direita do Deus. Voltou. É esse o sentido da declaração. Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Então nós podemos fazer aqui 2 interpretações. Número 1, você me ama, mas não a ponto de enfrentar as provas que eu terei que enfrentar nas próximas horas, sem que você me negue, sem que você venha me trair. O que significa, portanto, que a santificação é processual. Portanto, não desista em hipótese alguma de você mesmo em razão das suas fraquezas. Olhe para o que você já caminhou.
Eu queria fazer algo que servisse de plataforma para eu pegar literalmente o Evangelho para milhões. Eu sonho com isso desde os meus 20 anos de idade. E aprove a Deus que eu convivesse com os seus silêncios na casa dos 20, na casa dos 30, e em meados da casa dos 40, portas me foram abertas que durante dezenas de anos Deus manteve fechadas, ou fechadas, e louvado seja o nome do Senhor por isso, porque eu vi alguns ministros desse país que alçaram voo muito cedo, alcançaram grande popularidade, mas perderam o certo. E é isso que a Bíblia revela, que Deus não permitiu que acontecesse na vida do apóstolo Pedro. Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora, mais tarde, porém, me seguirá. Isso é impressionante. Martin Lloyd Jones faz um comentário revelador de profunda sabedoria. Quando ele diz que na sua experiência pastoral ele pode observar pessoas que parecem ter se convertido e chegado na igreja já como que prontas. É impressionante isso. Elas se converteram e no minuto seguinte conseguiram revelar uma sobriedade, um domínio próprio, um amor, uma estabilidade que muitos levam dezenas de anos para alcançar. Contudo, nem só de Paulo vive o reino de Deus, que parece que já vem prontinho. No minuto seguinte à conversão, ele já é encontrado fazendo discípulos. Muitas vezes ocorre dessa igreja ser inicialmente composta pelos Pedros da vida. Dorme em reunião de oração, afunda nas águas, nega o seu Senhor 3 vezes, procura dissuadir Jesus de ir para a cruz, tira da espada e corta a orelha do homem. Em olhar-se de fora para aquela forma intempestível, para aquela paixão que vira um louco, Deus jamais escolheria um destemperado como esse. É um desequilibrado. O que nós não observamos é a obra do Espírito Santo no coração daquele que julgamos que é um louco. Eu não sei se na empresa que você trabalha, o homem a ser escolhido para liderar a igreja, para exercer uma função de proeminência, para ser o porta-voz da mensagem de Pentecostes, seria o traidor Simão Barjonas, que veio a se chamar apóstolo Pedro. Mas Deus conhece aqueles que o amam. Deus conhece os que o amam e opera em seu coração de maneira, diz Martin Lloyd Jones, que eles chegam na igreja como grandes blocos de pedra, disformes, imensos, mas que são talhados ao longo dos anos pelo Espírito Santo, mediante a aplicação da palavra, e vêm a se transformar, portanto, em partes das mais sólidas e centrais da construção desse templo que Deus está edificando pela sua palavra no poder do seu Espírito. Então, para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Você não é ainda o que será. Agora, vamos pegar aí a frase, olha aí.
A desgraça, eu já disse isso para vocês, eu prego muito para pentecostal. E pentecostal nessa hora não me deixa ir adiante. Porque é glória, são as mãos levantadas. Porque o que eu vou dizer agora veio do céu. Pena que eu não recebi nesse momento do Espírito Santo. É plágio. É plágio, mas que é um plágio que me veio à memória agora, inspirado por essa passagem. O que ele está dizendo aqui? Olha só, vamos tentar entender. Coisa linda. Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Ou seja, tem tarefas que você não pode cumprir. A obra a ser feita, que o seu caráter não está à altura. Contudo, eu estou preparando você para o que você mesmo não pode imaginar. E aí, o grande C.S. Lewis, olha, é coisa de eu terminar com essa declaração, todo mundo se levantar, dar glória a Deus, cantar algum poema, alguma coisa, ir embora, e todo mundo de mãos dadas, se abraçando e dizendo, isso é muita glória. Porque essa passagem nos ensina exatamente o que C.S. Lewis declara. Vamos lá? Está todo mundo preparado? Deus não nos ama porque somos belos. É por nos amar que Ele nos tornará belos. Esse é o mistério que nos é ensinado por essa passagem. Olha, eu não vejo excelência nesse momento na sua vida. Você está para fazer coisas comigo, humanamente falando, antropomorficamente falando, que eu mal posso imaginar. É claro que isso não cabe na minha teologia. Senão vou ter que cair naquele erro lá do profeta, lá do interior de São Paulo. O sujeito estava passando por uma grande tribulação, aí o profeta se manifestou. E aquela coisa, Deus falando na primeira pessoa através dele, e se dirigindo para o servo abatido. Porque meu servo, eis que farei o que estiver ao meu alcance para vos ajudar. O que estiver ao meu alcance, não fique preocupado. O que eu puder fazer, o que não puder, aí também você está pedindo demais. Mas o maravilhoso nessa passagem é o Senhor Jesus olhando para um servo que está longe de ser o que a graça tensionava que ele se tornasse, que o ama, o chama de filhinho, e diz o seguinte: eu não comecei a fazer ainda, através de você, do seu ministério, o que vou operar nesse planeta por meio da sua vida. Então, para onde eu vou, não tem como. Por isso eu respeito aqueles que não decidiram ir conosco para as favelas do Rio de Janeiro. Eu acho que, tempos atrás, eu também ficaria meio que apavorado e diria, é muito cedo, estou recém-casado, filho ainda de colo. Eu acho que não é um bom momento de tomar uma decisão como essa. Pedro disse, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Para homens com esse temperamento, eu posso dizer que eu me vejo nesse personagem. É a coisa mais cruel de ser ouvida. Quais as interpretações? Então, eu não sou adequado para esse trabalho? Eu sou inferior aos demais? O que é isso? O Senhor está me chamando de covarde? O Senhor está partindo na direção dos que querem matá-lo? E está me dizendo que eu só sou fiel a Ti até o ponto em que isso não implique risco de morte para a minha vida? Senhor, por que não posso segui-lo agora? E outra coisa,
nós temos que voltar para o cenáculo. O Senhor Jesus havia acabado de dizer: e nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Estava o mandamento do amor. E um amor que deveria ser exercido na relação com o mais excelente de todos. E Judas havia acabado de sair. E eu tenho para mim que, além de Jesus Cristo, João e Pedro sabiam o que Judas havia decidido fazer. Quando Pedro fez o sinal a João, para que João perguntasse ao Senhor Jesus quem era o traidor. Aquele a quem der o pão molhado. Não tem a mínima dúvida que aquele diálogo ali foi visto por Pedro. E Pedro, simplesmente, leitura que eu faço da passagem, ficou petrificado diante da ideia da sua vida ser nivelada à vida de Judas Iscariotes. Senhor, porque não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Lindo de ser dito, fácil de ser declarado, insensatez quando proferido. Por quê? Todo processo de santificação deve se dirigir para esse ponto final. A meta é essa: uma igreja disposta a dar sua vida por Jesus Cristo. Uma igreja, portanto, cuja fidelidade maior é a fidelidade a Jesus Cristo. Darei minha vida por ti. Palavra própria de um santo que conheceu o valor da comunhão com Cristo e por isso foi levado a relativizar a sua própria vida nesse planeta. Contudo, declaração que, para ser bíblica, para ser considerada verdade que fluiu de um coração sábio, tem que vir acompanhada do complemento: se Deus me conceder graça para isso. É o que eu quero. Mas, Senhor, eu não sou páreo para o diabo. Eu não tenho como resistir por mim mesmo às hostes infernais. E não sei o que Ele tem preparado para mim. Senhor, também eu não sei o que a vida me reserva. Não sei quais tribulações me aguardam. Eu tenho alguns temores na minha vida que, caso se cumpram, eu não sei o que faria dessa minha relação contigo. Só um milagre para preservar o meu amor. E usando as palavras de Martim Lutero, e eu percebo, Senhor, que tem um malandro dentro de mim. Eu me conheço. Senhor, é o que eu quero. Mas é um cheque que preenchi, que só terá fundos se vier acompanhado da sua assinatura. Porque, Senhor, eu mudo 10 vezes num dia só. O meu humor vai, o meu humor vem. De manhã eu estou com a tua palavra aberta aos prantos na sua presença. No meio da tarde eu me pego cobiçando o que arruinaria a minha família, minha carreira, meu testemunho.
A lição que eu aprendo com essa passagem é que todos devemos praticar o exercício de desconfiarmos de nós mesmos. Sabermos de antemão que nós não temos ideia do que somos capazes de fazer se Deus retirar sua mão santa de sobre as nossas vidas. A confissão do apóstolo Pedro foi sincera, foi honesta, mas carente de humildade. Último versículo. Jesus respondeu: você dará sua vida por mim? Aqui não há deboche. Que o Senhor Jesus está dizendo, e é interessante que isso está registrado, essa história, em todos os evangelhos. Marcou muito a igreja primitiva, marcou muito a vida de todos os apóstolos. Está registrado nos 4 evangelhos essa história. Vocês sabem que tem histórias que aparecem num evangelho e não aparecem no outro. Essa aqui está em todos. Marcou profundamente a vida do apóstolo Pedro. Você dará sua vida por mim? É o que acontecerá. Mas não antes, sem que eu dê a minha vida pela sua. Quem está morrendo por quem aqui, nesse exato momento, sou eu que estou dando minha vida por você. Por quem eu tenho um amor. Nascido na eternidade, tão especial, que mesmo apesar das suas fraquezas, eu não abandonarei nunca, até o ponto que você fizer por mim publicamente o que eu farei por você dentro de poucas horas. Pois a história extra-canônica, extra-bíblica, a história que não está no Novo Testamento declara, e é ponto de vista unânime dos historiadores, que o que Pedro não pôde fazer, louvado seja o nome do Senhor, ele não pôde fazer naquele dia, pôde fazer anos depois, quando morreu também crucificado, e os historiadores contam que na hora da crucificação, o grande apóstolo disse: contudo, eu não sou digno de morrer como meu Salvador. Por favor, me crucifiquem, mas de cabeça para baixo. E os nossos amigos católicos acreditam que até hoje a ossada do apóstolo Pedro se encontra no Vaticano. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Portanto, seja paciente com você mesmo. Deus está trabalhando. Você é vaso nas mãos do oleiro. E como um bom pregador pentecostal, eu profetizo a você, que se você visse hoje aquilo que você será amanhã, haveria de derramar lágrimas quentes na presença de Deus, porque Ele não vai abandoná-lo nunca. Você é vaso nas mãos do oleiro. E Ele está imprimindo na sua vida, progressivamente, o seu caráter. Então não desista de você, porque a graça não o abandonará jamais, tal como fez com a vida do apóstolo Pedro. Em verdade lhe digo, que antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Os antigos, eles dividiam o tempo entre noite, que era de 6 às 9. Depois vinha a meia-noite, que era de 9 à meia-noite. Em seguida, a madrugada, que era de meia-noite às 3. E o amanhecer, de 3 às 6 da manhã. Uma comunidade agrária. Os historiadores dizem que o galo cantava, geralmente, engraçado, né? O galo cantava geralmente entre meia-noite e 3 da madrugada.
Eu fico imaginando a quantidade de tempo que Pedro fugia do que qualquer espécie de galo que cruzasse seu caminho. Trauma que ele ficou com o canto de galo. Mas Deus usou o galo como profeta para anunciar a presunção do apóstolo amado. E que, contudo, nem por isso deixou de ser amado pelo seu Salvador. O galo cantou, mas alguns dias depois, quem haveria de cantar seria o próprio Salvador, que ressuscita e diz: vai dizer aos discípulos e a Pedro que eu venci a morte. E nós o encontramos depois na praia, na companhia do grande apóstolo, e o Senhor Jesus desempatando o jogo. Pedro, tu me amas? 3 vezes a mesma pergunta, para forçar na consciência do apóstolo Pedro o fato de que a última palavra não estava com o galo, e sim com o Filho de Deus, que na eternidade havia assumido na presença do Pai o compromisso de dar sua vida pelo grande apóstolo. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, e que todos saiamos daqui hoje encantados com essa obra perseverante da graça nas nossas vidas. Deus não deixará a sua obra jamais pela metade. Aquele que começou a boa obra haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Vou pedir para que o professor de escola dominical, Jorge, venha aqui à frente orar pela igreja. Uma cena do Rei Leão, e o pior de tudo, eu chorei no Rei Leão. Estou chorando até em abertura de supermercado agora. Mas 4 vezes eu, meu Deus, é o evangelho. Eu achei a coisa muito evangélica. Alguém deve estar falando nova era, para mim, vi muito do cristianismo ali. E no final, eu estava tão feliz, que virei para a Alice e falei: Alice, eu estou tão feliz, que eu vou gritar agora, para esse cinema inteiro que eu te amo. Ela pegou o saco de pipoca e jogou na minha cabeça. Olha, é coisa difícil você educar menina. Os meninos riam, caem na gargalhada. Tá maluco, né, pai? Ela não. Não deu nem para ensaiar. Mas no filme, Jorge, uma coisa que me impressionou, irmãos. Eles chamam isso de spoiler quando você conta o filme, né? Pois é, mas tem uma cena, vocês vão me perdoar, porque tem uma cena lá que o pai do Simba morre. E o leão usurpador, que não tinha excelência, não tinha juba, não tinha beleza, na hora eu me lembrei muito de Cristo. Porque o outro leão, ele não tinha excelência. E a excelência do verdadeiro leão era perceptível para toda a comunidade dos leões. Ô glória, mistério! Mas aí o Simba, por causa de uma travessura, o pai teve que ir ao seu encalço, e aí acabou morrendo, resumindo bem a história. E o que me chamou a atenção foi como que o leão usurpador tentou convencer Simba, que Simba era o responsável pela morte do seu pai. E Simba, portanto, não cumpriu a sua missão enquanto não se sentiu perdoado. E passou grande parte da sua vida com aquelas frases: você matou seu pai, porque você foi rebelde, seu pai. Eu tenho para mim, amados irmãos, que é isso que a força das trevas quer. Sabe? É nos amarrar nessa culpa. Sabe, que faz com que a gente espere, portanto, virar um santo arrebatado, sem pecado, sem tentação na vida, para finalmente tomarmos a decisão de fazer alguma coisa para Deus. Olha, se eu fosse esperar motivações absolutamente santas para fazer o que eu faço, eu jamais sairia de casa. Vou fiado na misericórdia de Deus e pedindo que Ele coloque o seu incenso sobre o trabalho e glorifique o seu nome. E agora eu vou pedir para o George orar por vocês. Orar por você, porque enquanto essa obra não é consumada, lidar com essas imperfeições, com essas deformidades, não é verdade, irmãos? E essa é uma coisa que nos machuca demais, quando sabemos que teve gente que tropeçou por causa da nossa vida.
Mas nós não podemos perder a esperança, porque se ele fez por Pedro, vai fazer por você e por mim também. Jorge, pedi para o Jorge orar e em seguida eu impetrarei a bênção apostólica. Oremos. Deus Pai, em nome de Jesus, com a chancela do Teu Santo Espírito Santo, a Ti, ó Deus, estamos quebrantados, sabendo, Senhor, que todas as coisas acontecem debaixo da Tua santa providência. E também, ó Deus, tudo coopera para aqueles que o amam, que amam o nome do Seu Filho amado. Pai, por mais que as circunstâncias das nossas vidas sejam pessimistas, Senhor, nós vemos, Senhor, que quando está muito ruim, nós vemos que o Senhor nos carrega no colo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por tanto amor derramado, Senhor, por tantas testemunhas, Senhor, que chegam até nós, Senhor, por tantos feitos, Senhor, por tantas coisas, Senhor, que nos são ocultas e que o Senhor, se abríssemos nossos olhos, contemplaríamos uma escadaria de anjos, Senhor, nos guiando, Senhor. Pai, que os nossos olhos não veem somente o que é mal, mas vê, Senhor, que há prazer no Seu santo nome, há sentido no nome de Jesus, há sentido em estar em um lugar como esse, prestar culto a Ti e não assistir. Pai amado, nós aprendemos contigo, Senhor, que a Tua igreja sempre foi perseguida, Senhor, mas a glória do porvir é muito maior que essas perseguições, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nós como povo de Deus, Senhor, a celebrar o Teu nome, a cantar os Teus louvores, a ajoelhar, a chorar no nosso quarto, Senhor, falar das Suas grandezas, Senhor, e ter coragem. E ter coragem. E ter coragem cada vez mais, Senhor, de proclamar o Teu santo nome, Senhor. Por mais que nós sejamos malandros, por mais que nós sejamos traidores, por mais que o galo cante 3 vezes, Senhor, estamos aqui pedindo as Suas santas misericórdias e não aplique a Tua justiça, porque nós não conseguiríamos ficar de pé. Clamamos o Seu santo nome, Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer, Senhor. Guia-nos, Senhor, pela vereda da Tua justiça, em nome do Teu Filho amado, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nesse domingo, para que esse domingo seja tão elástico que alcance segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e estejamos domingo de novo, sempre aqui, Senhor, falando dos Teus poderosos feitos. Agradecemos e pedimos a Ti que um vernáculo sempre esteja em nossas mentes. Alegremos quando sentir, vamos à casa do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.